para a glória de Deus. Oi, oi, oi. Escutando aqui, só Tu és santo, morada, louvando, adorando ao Senhor, recebendo dEle, porque Ele é bom em todo o tempo, amém? Amém, amém. Já que estão as pessoas, vamos chegando, vamos se manifestando aí, em nome de Jesus. Isso, Jânio César, Vanusa, F. Souza entraram. Jânio, transmitir ao vivo. Jânio é britânico, gente. Opa, Jânio! Olá! Como é que vocês estão? Rapaz. Olá, meu irmão. Tudo bom? Bom rever vocês, hein? Que bênção, gente. Que maravilha. Tem o quê? 2 anos? Rapaz, faz tempo, nem lembro mais. Quanto tempo você está aí nos Estados Unidos, já morando? A gente veio para cá março do ano passado para estabelecer as coisas, mas a gente voltou em maio para o Brasil e viemos de fato só em agosto. No total, assim, seria 1 ano, né? Mas a gente tem que subtrair uns 3 meses, 9 meses a gente está morando aqui. É isso aí. Nossa. E me conte aí as novidades, enquanto o povo vai chegando. Me conte aí as novidades, como é que você está aí, Jéssica? Rapaz, a gente aqui está bem, as crianças estão bem, as meninas, elas agora estão aqui do lado de casa, a gente está na quarentena aqui, tudo está fechado, né? Mesmo com o presidente Trump tentando colocar algumas coisas para rodar, ele está trabalhando muito em conjunto com os governadores aqui, porque você sabe que o governador aqui é muito mais independente, o governo, do que no Brasil, né? Por isso que o nome da nação é Estados Unidos. Uhum. E eles têm um consenso, né? Mesmo o presidente querendo que o povo volte algumas coisas a trabalhar, eles estão tentando colocar coisas essenciais para não parar, manufaturado, coisas de empresas, essas coisas todas, que também não tem um contágio, né? Porque são pessoas que trabalham geralmente longe uma da outra. Mas mesmo assim está tudo fechado. Por exemplo, escritório de igreja. A igreja não pode fechar aqui, a Constituição não permite. Então o governo Aqui também. O governo ele indica que não haja reunião, ele até usa a lei para não haver aglomeração, tudo, mas ele não pode impedir a porta da igreja estar aberta. Na verdade, é uma das questões que o governo aqui faz questão que esteja aberta, é a porta da igreja. Por causa da questão da nação, ser cristã e tudo. Mas, por exemplo, se a igreja tiver uma livraria ou ministérios que não seja como igreja, existe essa diferença aqui. No Brasil não existe. Por exemplo, no Brasil, se a gente pegar um ministério como o meu, Jânio César World Evangelism, que está lá no Rio de Janeiro, ele tem o mesmo status e garantia constitucional de igreja, por causa da fundação e porque está no estatuto, é estatutário isso. Então a gente goza dos mesmos princípios, como a sua igreja, como qualquer outra igreja. Já aqui é diferente. Como igreja tem muito benefício, o ministério ele tem alguns benefícios menos. Por exemplo, eu aqui sou voluntário no Osborne International, do T.L. Osborne, que a filha dele hoje é a diretora. Lá está tudo fechado. O Kenneth Hagin Ministries está tudo fechado. Por quê? Porque não é igreja. Mesmo sendo ministério, a Constituição tem direito sobre eles, não tem sobre a igreja. Então aqui está tudo fechado, tudo fechado. Não é um estado que está tendo muito problema. A gente tem bastante caso. Acho que a última vez que eu olhei hoje estava 377 casos e chegou, acho que 15 óbitos por aqui. E como a gente está na principal ou mais famosa cidade, mesmo que não seja a capital, aqui se concentra o segundo ponto com mais focos. Acho que tem 40 pessoas que foram infectadas aqui na região. Da região de Tulsa, só perdendo para a região da capital, que é mais populosa. Mas aqui não é algo, não está sendo tão forte como Nova York. Nova York está tudo fechado. Aqui tem o estado 377, até o último horário que eu tinha visto. Nova York, ontem eu tinha olhado, tinha 25 mil casos. Então, por exemplo, o prefeito de Nova York, junto com o presidente, estão tentando fazer uma forma para que lá não abra nada.
Então, é um consenso. O Estado que consegue abrir alguma coisa, o que não consegue, é um trabalho com os Estados. Aí, por exemplo, a faculdade que a gente faz, eu faço aqui especialização em Ministério Pastoral, junto com Jéssica. A gente estuda a semana toda. A gente está fazendo aula de casa, chegam os CDs, os áudios, ou virtual, e a gente faz. Já as meninas, a minha filha mais velha, a Aimee, ela está estudando no kindergarten, que é eu não sei se é pré-escolar, como é que chama? Ela tem 6 anos. Não tem aula, eles estão sem aula porque foi fechado. Não vai ter aula, vai terminar o curso, o semestre termina, o ano letivo, agora em maio. Já foi avisado que vai ser terminado tudo assistindo vídeos e online. Não vai ter mais aula presencial até o final de maio. Já foi decretado aqui, já desse jeito. Mas o maior problema aqui com o americano é comida, né? Supermercado, porque eles têm essa questão de serem muito precavidos, eu acho que até extremamente, né? Então eu lembro que 15 dias atrás, quando teve o primeiro anúncio que era pandemia, 15 dias, ou 20 dias atrás, não lembro, você ia no supermercado, você não encontrava carne, não encontrava papel higiênico, não encontrava material de limpeza, nada. Então, você vê pessoas nos carros, o americano tem carro para tudo, mas você não vê pessoas na rua. Já é comum você não ver, principalmente nessas bandas aqui, você não vê ninguém na rua, né? Você só vê pessoas dentro de locais fechados ou dentro dos carros. Os locais estão todos fechados, não tem ninguém. O máximo que você vê são pessoas em carros. Então, aqui está mais ou menos desse jeito. Tem atrapalhado pela questão dos estudos. Eu, no meu caso, a gente estava no último termo, que seria o último trimestre deles aqui, para a gente terminar, né? Já fizemos 3 e agora seria o último trimestre dessa especialização. A gente está tendo que fazer tudo online e agora é um tempo que a gente tem que fazer muitos projetos. A gente já faz projetos, mas agora são projetos em grupo. Ficou justamente para essa época que a gente não pode se encontrar com ninguém. Não dá para fazer em grupo. Só se for um grupo virtual como esse nosso. Criaram um grupo virtual como esse aqui para a gente debater as coisas. A gente vai ter que... Nós fizemos muitos projetos aqui sobre igreja, fundamento de igreja, eventos de igreja. E o último agora é a construção, a legalização e tudo conforme as leis dos Estados Unidos de igreja, né? A gente tem que fazer um lançamento aqui em um grupo, eu acho que são 5 pessoas em cada grupo. É bem pesado, porque a gente tem que entender a lei americana e não é muito parecida com a brasileira. Eu conheço muito, porque quando você vai fundar seu ministério, sua igreja, eu vou fundar o meu no Brasil, a gente tem que entender as leis, é tudo passado pelo advogado. Aqui tem algumas diferenças e é um pouquinho complicado, principalmente você fazer em uma língua que não é sua principal língua, né? Embora eu sei que você já dominava bem o inglês, né? O inglês era muito interessante para mim, porque eu era aquela pessoa, como todo brasileiro, que acha que fala inglês porque entende alguma coisa. Eu nunca tive problema de entender ministrações, pregações, e me comunicava. Mas desde o momento que você assume coisas de ter que falar em momento de que você está sob pressão, porque na aula tem pessoas te vendo, você tem que pregar, você tem que falar, ou você tem que se comunicar em coisas que às vezes depende de quanto você vai perder ou não num contrato que você vai fechar, alguma coisa, aí muda um pouquinho e você passa a entender que você entendia as pregações, a linguagem da igreja, mas a linguagem do dia a dia, como eu não era muito ligado a filmes americanos, essas coisas tudinho, eu não tinha muito não. Então assim, isso a gente sofreu um pouquinho aqui, e eu ainda sofro com algumas coisas. O inglês era somente a minha 4ª língua. Era a língua mais fraca que eu falava, né? Agora... espanhol, né? Agora eu tinha o português, mais ou menos, que a gente fala no Brasil. O meu espanhol, que graças a Deus era melhor que o português. Agora está mais ou menos, por causa do inglês entrando, você vai perdendo alguma coisa. E o italiano eu tinha uma boa desenvoltura, principalmente no entendimento do italiano. Aí o inglês eu tinha o conhecimento, não era muito bom da fala, mas era muito bom de entender, de ler. Aí agora não, agora o inglês é a 3ª língua, eu já consigo me comunicar,
consigo fazer alguns sermões, tudo, cometendo alguns errinhos, né? Meio indígena, mas a gente consegue. Amém, amém. Deus é bom. Eu fico muito feliz com esse tempo aí. Eu sei que você tá crescendo cada vez mais. Eu tenho você como um dos ícones, né? Eu tenho falado para as pessoas aqui porque eu vi milagres acontecendo junto com você ministrando, e depois a gente ali me apoiando depois da ministração, na hora da oração. Eu estava muito perto, vendo, vivenciando isso, além de sentir a unção de perto. Então, eu quero dizer que para mim é um prazer e uma honra poder estar dividindo essa live aqui com você, e quero dizer para vocês aí, povo de Deus que estão nos vendo, pessoal de Jataí, que não conhece, embora a gente soltou, tem gente aí de todo lugar, do Japão, isso vai acabar chegando porque a gente vai mandando no Facebook, tem uma pessoa o pessoal precisa compartilhar aí, que eu vou começar a falar aqui algumas coisas muito boas junto com vocês, e eu quero alcançar o máximo de gente da cidade de Jataí, de toda a região aí do Goiás, dessa região aí próximo já do Mato Grosso também, Mato Grosso do Sul, que vocês estão por aí. Quero alcançar todo mundo. Por isso que eu perguntei para você se o horário era o mesmo, porque é muito próximo da divisão de fuso horário aí, né, que vocês moram. E eu quero que esse pessoal venha para a gente conseguir alcançar o máximo de pessoas. Eu tenho falado em algumas lives a respeito desse tema, já escrevi sobre isso. E para mim é uma grande honra e um privilégio estar aqui com a igreja de vocês. Quando eu ia para Fortaleza, você que está nos ouvindo aqui, quando eu ia para Fortaleza, eu ficava muito na casa do Sidney, da Eveline. Era a minha hospedagem 5 estrelas à beira-mar, lá em Fortaleza. E é uma cidade que eu vou muito, Fortaleza, eu sempre vou a Fortaleza, mas geralmente que eu ia no Verbo da Vida do Via Sul, a qual eles eram pastores auxiliares, eu sempre estava lá com eles. E sempre foi uma bênção para mim. E para mim é um privilégio estar com vocês aqui nesse momento para poder compartilhar da palavra. Amém, amém. Sem mais delongas, o que você tem para nós hoje? Palavra? Olha, esse tempo que a gente está vivendo, ele é um tempo muito complicado. A gente não pode dizer que é muito fácil, vai para a rua. Não, fica dentro de casa. Agora ficou, né? É tipo o movimento vai para a rua e o outro movimento fica dentro de casa, né? Como eu disse, aqui nos Estados Unidos, dependendo do estado, é uma forma que eles têm olha, volta ao trabalho. Há uma flexibilidade junto com os governos e o governo federal de um apoiar o outro, e principalmente financeiramente aqui tem um apoio muito grande para eles. Então, assim, você vai ter estado aqui que a coisa está meio que normal. Você vai ter estado aqui que a coisa está terrível, como Nova York, como o estado de Washington, na costa oeste, onde os primeiros casos aqui foi em Seattle, lá, e principalmente que começou em asilos. Então, a mortandade lá foi muito alta, porque uma pessoa que trabalhava no asilo pegou, contraiu, passou para todos os idosos que estavam lá, e depois essa pessoa trabalhava em outros asilos, junto com outras pessoas, compartilharam, né, a infecção do vírus, e houve uma tragédia muito grande de lá em Seattle. Então, por isso que lá os números, a porcentagem de óbitos é muito alto. E a gente tem o Brasil hoje com aquela sensação, né? O governo federal apoia que volte algumas coisas à normalidade. Alguns estados que não estão sofrendo tanto já têm uma postura que está acontecendo, as pessoas estão trabalhando, não normalmente, mas acontece. E já tem estados como Rio de Janeiro e São Paulo que são bem contrários, que as pessoas têm que ficar dentro de casa, tudo. Na Inglaterra, por exemplo, quando o vírus começou a se disseminar, o primeiro-ministro ele não deu muito crédito, e hoje ele está infectado com o vírus e decretou uma quarentena que se você sair na rua, você vai preso. Então, assim, eu tenho um amigo que mora no norte da Inglaterra, no Reino Unido, e ele diz que se sair na rua e não for comprovado que é uma necessidade de alimento ou qualquer coisa desse tipo, parece que só pode sair uma pessoa dentro de casa, a pessoa pode ir preso, pode pagar uma multa e tudo e tal. Então a gente está nessa coisa, eu vou ficar dentro de casa, mas quem vai pagar minhas contas? E se eu for para a rua e me infectar, como é que eu sobrevivo? Então tá aquela coisa, para o mundo que não tem Deus, tá aquela coisa, como eu escolho morrer?
para o mundo que não tem Deus. É assim, eu morro dentro de casa ou eu morro lá fora? Não é? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E para a igreja de Jesus Cristo, né? A pergunta é, estamos no final dos tempos, se eu ficar dentro de casa, Deus me protege e meu sustento. E se eu for para fora de casa, eu não vou enfrentar isso. Será que Deus me protege? Tudo? Então, são perguntas feitas pelo mundo e pela igreja. Eu acredito que nós, como cristãos, nós temos resposta na Bíblia e nós, além de resposta na Bíblia, nós temos confiança naquele que nós servimos. Amém. Então, nós podemos confiar nele. Vai ter crente, vai ter gente aqui que vai ser obrigado a voltar ao trabalho. A sua empresa vai determinar que você vai voltar ao trabalho, você vai ter que ir para a rua. E talvez você está com medo, porque pode ter alguém que tenha uma saúde debilitada dentro de casa. Alguém diz assim, não, mas só alcança os velhinhos que já estão doentes. Sim, mas eles já estavam doentes antes da gripe, antes desse vírus, e iam sobreviver até mais tempo. E agora é praticamente um decreto de morte para quem tem doença morta, essas coisas todas, como foi falado pela OMS. Então, assim, ninguém quer dizer assim, é só os velhinhos que vão morrer. E os velhinhos vão dizer o quê? Eu? Por que eu? Não é? Se eu fosse agora um ancião de 80 e poucos anos e precisasse de alguma coisa por causa da debilitação da saúde, por mais crendo em Deus, eu estaria pensando o que eu vou fazer para poder me manter vivo, para crer nessas coisas. A Bíblia tem a resposta. A Bíblia tem a resposta para aquele que vai ficar em casa e a Bíblia tem a resposta para aquele que vai ter que ir para a rua. Nós, uma hora ou outra, vamos ter que voltar para a rua. Uma hora ou outra, quem está na rua agora e ainda não alarmou, vai ter que voltar para casa. Então, eu quero ler com vocês, todo mundo já entrou, quero que as pessoas entrem agora para a gente falar. Êxodo capítulo 12, no versículo 7. É a passagem que vai falar sobre a marca de sangue que é colocada nas portas, né? Eu acho que está se falando muito hoje no Brasil isso aí, e fala sobre a Páscoa. A Páscoa, quando ela foi estabelecida, antes de tudo, eu coloquei num livro, e hoje as pessoas estão procurando tanto esse livro na internet, que eu comecei a falar sobre a mensagem de novo. Esse livro, eu acho que até vocês devem ter ele, que é o Marcados pelo Sangue. Sim, aqui autografado por você. Pronto, esse aqui é o em português, eu tenho ele aqui em espanhol, Sellados por la Sangre. E esse livro é o que mais a gente distribui e doa. A gente entende que ele é muito poderoso para proteção, para tudo. Então, ele é distribuído em espanhol, em português. A maioria dos presídios do Rio de Janeiro, Paraíba e Pernambuco recebem os seus detentos esse livro gratuitamente, pelo nosso ministério e com os nossos parceiros. E assim como a gente, na última cruzada no Equador, nós doamos 1000 cópias desse em espanhol para cada pessoa que participou de nossas conferências de líderes lá em todo o país. A gente fez em 3 cidades, eu acho. Foram 3 ou 4 cidades do Equador, da capital até o norte, na divisa com a Colômbia. Então, essa passagem fala claramente no capítulo 12, versículo 7, quando a mortandade, você lembra que quando o povo ia sair do Egito, o povo de Deus, vieram 9 pragas anteriores e a 10ª praga era a mortandade dos primogênitos. Nós sempre dizemos que era a mortandade dos primogênitos dos egípcios, mas a Bíblia nos ensina que era a mortandade do primogênito de cada um que estivesse no Egito. Isso quer dizer, estava no mundo naquela época, o filho principal, o primeiro filho, iria morrer. Só que Deus falou, olha, se vocês tomarem do sangue e colocar sobre ambas as ombreiras da porta e na verga da porta, na casa em que comerem do cordeiro, a Bíblia diz que, no versículo 13 de Êxodo 12, esse seria um sinal nas casas para que o destruidor, ou a praga destruidora, não entrasse naquela casa. Feriria todo o Egito, todo o mundo da época, mas nunca feriria aquele que teria o sangue. Versículo 23 do mesmo capítulo diz que o Senhor não permitirá que entre em vossas casas para vos ferir. Aqui é chamado de, alguns chamam de anjo da morte, anjo de destruidor, alguma coisa desse tipo. E Hebreus capítulo 11, versículo 28, quando fala que pela fé Moisés celebrou essa Páscoa, o derramamento do sangue,
para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. A palavra exterminador aqui, ela vem nessa passagem no grego, e que está se referindo àquela parte do hebraico, ela vem de sacrificador. O que busca sacrifícios. Não é uma palavra que a gente usa muito em português, você não vê muita pessoa usando sacrificador, não é uma palavra que se usa, mas era aquilo que os deuses buscavam, os demônios, vamos chamar assim, buscavam sacrifícios, era sacrificador, aquele que busca sacrificar. Deus, então, sabendo que viria aquela destruição sobre o Egito, avisou o seu povo, olha, vai vir o sacrificador, vai vir o destruidor, ele vai tirar a vida do primogênito, ele quer isso como um sacrifício para cessar a mortandade ou cessar a praga, mas alguém vai ter que morrer. Então tem 10 numa casa, o filho mais velho vai morrer. Então era mais ou menos isso que ia acontecer. E Deus falou dessa maneira, eu quero que vocês tomem um cordeiro, macho de 1 ano, sem mancha, sem mácula, ele será morto no lugar do primogênito. Isso quer dizer, quando o sacrificador chegar, você já comeu da carne do sacrifício, que é o cordeiro, a vida daquele cordeiro inocente foi derramada, e a vida dele estará em você mediante a própria carne dele. Isso quer dizer, você vai fazer parte da vida daquele que foi sacrificado. E o sangue dele vai ser colocado sobre a verga e as ombreiras da porta. Isso quer dizer, a vida entrará em você e o sangue te cobrirá. E quando o sacrificador, quando o destruidor vir, ele não vai poder entrar, porque quando ele ver o sangue, diz a Bíblia, e agora eu vou te mostrar, vamos falar por que é isso, no momento em que ele vê o sangue, ele não pode entrar, porque ele veio para buscar um sacrifício, ou sacrificar, mas o sacrifício já foi feito, ele chegou depois. O sacrifício ali, que é o Cordeiro Pascal, representa o sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele morreu pelos nossos pecados e o seu sangue nos cobre e nos protege. Isso quer dizer, a praga da mortandade e a mortandade que assola o meio-dia virá sobre todas as pessoas. E a Bíblia diz, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita. Mas por causa do sangue sobre você, você não será atingido. Então, se você precisa ficar dentro de casa, saiba que o Senhor vai trazer o alimento, saiba que o Senhor te cobrirá com seu sangue, saiba que o Senhor vai guardar a sua vida. Essa é a ideia da Páscoa, da fuga do Egito. Mas preste atenção, nós estamos agora vendo na internet muitas pessoas colocando, olha, praga nenhuma chegará à sua tenda, você tem que ficar dentro da tenda. E usa esse texto aqui falando que o sangue nos protegeria. Mas o interessante saber é que quando usa fique dentro da tenda, a passagem termina dizendo que depois disso, eles tiveram que fugir para não morrer pelos egípcios. Então, quando eles fugiram, o faraó queria matá-los e eles tiveram que fugir para o meio do deserto. Então vai haver momento que a gente vai ter que sobreviver ou viver mediante o sacrifício do cordeiro dentro da tenda, a proteção do sangue, e vai ter momento que a gente vai precisar sair. Vamos ser expulsos, vamos chamar assim, para a rua, né? Mas o que é interessante, deixa eu explicar no conceito dos egípcios, o que significaria isso para a gente entender para nós e para você que me assiste aí. Lembra que os egípcios, eles são muito ligados com a questão da eternidade. Os egípcios, eles têm uma questão muito forte de eternidade. Você lembra que eles tinham as múmias, mumificação, os faraós, as pessoas importantes, eles eram embalsamados e ficam... Até hoje nós temos as histórias do Tutancâmon, daquele pessoal todo. Então você vai ver, o Museu do Cairo é lotado dessas coisas, tem um museu no Brasil, em vários lugares do mundo, que tem múmias que vieram do Egito. Eles sempre pensaram nessa questão da eternidade. Se você assistiu o filme... O Príncipe do Egito, aquele que é um desenho bem bonito, você viu, ou em outros filmes egípcios, você viu que eles tinham também alguns dizeres nas paredes, que é chamado de hieroglifos, que são desenhos gravados, não são simplesmente pintados, eles são gravados, eles fazem, como em Pernambuco tem eu não sei se tem lá no Ceará, tem o rupestre que é desenhado, mas tem uma arte de escrita, que chama xilogravura, que são gravuras escritas. Os egípcios tinham isso e eram os hieroglifos. Vem do grego antigo, hieros, que quer dizer sagrado,
e glyphen, que é gravar. Então, eram gravuras sagradas. Aquilo que você vê nos filmes, nas paredes, é tudo ligado aos deuses e a religiões, o pensamento de eternidade que os egípcios tinham. E para nós entendermos por que Deus mandou colocar sobre as ombreiras da porta e sobre a verga da porta, sobre as ombreiras e a verga da porta, nós temos que entender o que significava para os egípcios. Deus, antes de falar sobre essa última mortandade que viria, avisar o povo de Israel, falou para Moisés: Moisés, e se o egípcio quiser se refugiar na sua casa, se ele aceitar, ele também pode se refugiar. Isso quer dizer, o sangue do cordeiro estava disponível junto com sua carne para todo mundo. Não importa se você é da minha igreja ou se você não é. Não importa se você é crente comigo ou não. O sangue de Jesus é para cobrir a sua vida desse vírus ou de toda a mortandade que assola o meio-dia. A carne dele já foi entregue. Você comer da vida dele, comer da carne dele, o que representa a ceia, você viverá. Amém. E o interessante é que, para os egípcios, quando Deus falou sobre porta e sangue sobre as vergas e a ombreira, a verga da porta e as ombreiras da porta, é muito interessante a gente entender. A casa dos hebreus eram tendas ou casas feitas com coisas, materiais mais simples, mais fracos. Tinha uma porta, tinha uma entrada. E já a dos egípcios eram mais suntuosas, eram casas com uma capacidade para ser destruída, era muito mais difícil. Era uma casa já com eles usavam algumas técnicas lá de serem mais grossas as paredes e tudo. E o egípcio, pensando nessa questão de morte, mortalidade e imortalidade, eles tentavam, através dos seus deuses, principais delas era Ísis, a deusa da vida, segundo eles, o Nilo, que representava o que Ísis trazia, um monte de coisa. Cada praga no Egito tem a ver com um desses deuses, o que era uma rã, tudo ali tem a ver com julgamentos sobre os deuses do Egito. Sobre essa questão, eles olhavam, então eles pensavam assim: como eu faço para driblar a morte? Como eu faço para ser eterno? Então eles tinham uma coisa diferente da casa do hebreu. Eles tinham casas e alguns deles faziam portas falsas. Você sabe o que é uma porta falsa? Tinha a verga da porta, tinha as ombreiras, tinha a saliência da entrada como uma gravura, mas aquilo era uma parede grossa que não podia se entrar. E ali eles colocavam um monte de dizeres em cima e embaixo, na verga e nas ombreiras. Todo lado ali era grifado, ou os hieroglifos falavam sobre os seus deuses e a confiança que eles tinham para vencer a morte. Então, para o egípcio era assim: se a morte vir na minha casa, ela vai entrar pela porta errada, ela vai bater na parede e ela vai voltar. Então eu me manterei eterno, eu terei a vida eterna. Essa era a ideia do egípcio. E Deus estava dizendo que só ele era o Deus, ele era quem salvava. E aquela porta falsa, com aqueles deuses falsos, não protegeria ninguém. Mas se o egípcio quisesse, ele também poderia passar o sangue sobre aqueles deuses falsos na porta, e mesmo assim Deus os protegeria se eles aceitassem do Cordeiro. Então talvez as pessoas estão confiando em governo, talvez as pessoas estão confiando em deuses, talvez estão confiando... A própria Bíblia diz: maldito o homem que confia em outro homem. O texto não está falando que eu não posso confiar no que uma pessoa falou. O texto não está falando que eu não posso confiar quando o Sidney falar comigo, quando a Eveline falar comigo, quando os pastores falarem comigo, quando vocês falarem como pastores para suas ovelhas. Não está falando sobre isso. O texto está dizendo assim: aquele que coloca a sua fé em homens, no sentido de a minha recompensa, a minha salvação, o meu socorro vem de fulano de tal. Aí a Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro homem. E os egípcios confiavam em deuses falsos, que é pior ainda. Mas Deus falou: se você renegar essa confiança e confiar em mim, no sangue protetor, no sacrifício que eu farei por você, você também, Egito, você também será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O sangue era para cobrir os deuses falsos, então eles poderiam aceitar o Deus verdadeiro. Nesses dias que estamos vivendo, nós precisamos desse sangue sobre nós. Ele está sobre nós. Eu quero ler para vocês o que diz Êxodo, continuando, capítulo 29, no versículo 20. A Bíblia fala sobre o sacerdócio. O sacerdócio
era uma vocação ministerial da época. Então, Arão foi o primeiro sacerdote. Eles precisavam de sangue para chegar diante de Deus e para ter proteção e para serem representantes e viverem uma vida conforme o que Deus queria para o sacerdócio. No capítulo 29, versículo 20, diz assim, ó, que deveria um carneiro ser imolado, ser morto, e deveria ser tomado do sangue dele para colocar na ponta da orelha direita de Arão e a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar dos seus pés. Olha que coisa interessante. O resto do sangue era jogado sobre o altar do Senhor. Para ter o ministério sacerdotal no Antigo Testamento, você precisava da vocação e você precisava ser ungido, separado para aquilo. E para você ser separado, você precisaria que um cordeiro morresse por você também, do mesmo jeito do sacrifício, um carneiro, ele chama aqui, e você pegaria daquele sangue, Moisés pegaria e colocaria sobre a orelha direita do sacerdote que estava sendo separado, do polegar direito, e também sobre o dedo do pé, que a Bíblia chama de polegar, ou dedão do pé, como nós chamamos, direito. Isso representa que o sangue do cordeiro deveria cobrir-nos, todos aqueles que têm um ministério sacerdotal. Isso representava que o sacerdote ele serviria a Deus, ele filtraria tudo o que escutava pelo sangue puro, isso quer dizer, não importa o que o mundo diz, não importa o sofrimento, não importa o que os deuses falsos estão falando, não importa o que o governo falou sim ou o outro disse não, não é isso que rege a minha vida. A pureza do sangue da palavra do Senhor, somente ela eu darei ouvidos. O sacerdote é esse. Ele só dá ouvidos ao que fala ao Senhor. Aqui na mão significava que tudo que ele tocasse seria purificado por causa do poder puro do sangue. Isso quer dizer que onde ele tocasse, abençoado seria, como diz a própria palavra. O sangue, ele mata tudo aquilo que é morto. Tudo aquilo que tenta me matar, quando nós colocamos a nossa mão, não pode prosperar. Então o sangue, na verdade, é uma proteção e também uma arma de ataque. Por isso que o Senhor falou que se nos puséssemos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Porque a enfermidade morre por causa do poder do sangue. A outra questão era que no dedão do pé, isso representava que o sacerdote, além de ouvir o que Deus falava e tocar e santificar o que Deus quer que seja santificado através do poder da sua palavra, ele também andaria segundo a sua palavra. Por isso que o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso quer dizer, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que o mundo esteja em trevas, mesmo que eu estou dando um passo supostamente no escuro, não é no escuro. Eu tenho uma saída. A lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. Hoje, no Novo Testamento, nós temos que entender, porque nós pensamos assim, não, mas é só para o sacerdote da época, mas nós temos que entender que aqui nós estamos falando de um sacerdócio da antiga aliança. O da nova aliança diz que nós somos reino e sacerdócio. Então nós somos elevados no Novo Testamento. Nós estamos pegando isso aqui, que faz parte do povo hebreu, que foi a essência para que a igreja surgisse, porque dos hebreus ou dos judeus vem a salvação, por isso que primeiro foi ofertado a eles, o novo nascimento foi garantido para eles e eles não quiseram, muitos não quiseram, mas a gente tem que lembrar que a igreja, ela começou como igreja de judeus, os 12 apóstolos eram judeus, Jesus era judeu, Jesus não era muçulmano, como algumas pessoas ficam achando que não era judeu. Então, veio através dessas leis de Moisés. Mas em Cristo Jesus, nós não somos apenas sacerdotes, nós somos sacerdócio real. Nós somos sacerdócio do rei. Aleluia. Isso quer dizer que você não precisa ter uma vocação de pastor, pregador, evangelista como eu, falar cuspindo para todo lado. Não, você só precisa ser filho de Deus. Aleluia. Você só precisa ter aceitado Jesus. Você precisa só simplesmente ter entregue sua vida a Ele. Se você recebeu Jesus, o sangue de Cristo te lavou completamente. Como diz aqui, era jogado sobre o altar todo o resto. Mas a gente pode tirar aqui o ensinamento, que a sua orelha foi marcada com o sangue do Cordeiro para você ouvir só o que a palavra fala ao seu respeito. Não o que as vozes desse mundo estão dizendo. Você vai ser guiado pelo que Deus diz. Talvez, alguém falou para mim, você concorda com as igrejas fechando? Eu digo, desde que seja uma decisão do pastor. Porque a Bíblia fala em Apocalipse que os anjos da igreja que darão conta da igreja. Então, quem define se a igreja fecha ou abre é o pastor.
Então vai ter pastor que Deus vai indicá-lo, olha, fecha a igreja que vai ser melhor, porque pode acontecer uma catástrofe, isso, aquilo, outro e tudo e tal. E vai ter pastor que Deus vai dar a direção. Faça assim. Então Deus vai cobrar de cada pastor. Então quando eu vejo na internet as pessoas dando opinião, você pastor está fazendo isso, você pastor está fazendo aquilo, você fechou a igreja, sem fé, você abre a igreja, seu homicida. Irresponsável. Ei, gente, nós temos que entender uma coisa. Quem vai dar conta sobre as ovelhas vai ser o pastor. A decisão é dele. Isso. Talvez a gente não concorde, mas é o nosso campo de concordar ou não. Mas nós temos que respeitar, assim como muita gente está defendendo hoje orar por autoridade, sim, nós temos que respeitar, antes de tudo, os nossos pastores. Devemos orar pelas autoridades, respeitar as autoridades, mas nós temos que respeitar a unção pastoral. É o anjo da igreja. Cada anjo da igreja em Apocalipse, das cartas de Apocalipse, cada um recebeu uma instrução diferente. Então, nós não podemos julgar que todo mundo tem que ter a mesma decisão. Você não está na pele do sacerdote para dizer se sim ou se não. Então, isso é uma questão que nós, como ovelhas, ou como pessoas normais, vamos chamar assim, mesmo sendo sacerdócio real, nós não temos o direito da definição. Agora, sobre nós aqui, estamos falando nós, como diria lá no sertão, nós, pessoas simples. Então, nós temos que entender uma coisa, o sangue está sobre nós para nos proteger. Então, independente se eu concordo com o que foi decidido de fechar ou de abrir, de sair ou de estar em casa, eu tenho sangue sobre a minha orelha. Isso quer dizer, eu não vou dar ouvidos ao que o mundo está falando. Eu tenho sangue sobre as minhas mãos. Se chegar até mim, eu posso colocar a mão e vai ser abençoado. Porque onde eu toco, abençoado será. E eu continuarei andando nos passos da palavra do Senhor. Nós estamos com o Senhor. Agora a pergunta é, pastor, talvez já lhe perguntaram isso. E se mandar ir para a rua? Como diz lá no Ceará. Macho, e se te mandar ir para a rua? O que é que tu vai fazer, ó? O que é que você tem que fazer? Se for, você vai ter que trabalhar. Se não trabalhar, não come. São duas situações. Eu já falei aqui que Deus nos abençoa dentro de casa. Deus traz o suprimento. Ok, mas depois disso aqui veio os egípcios tentar matar o povo de Israel. Por isso que é chamado de êxodo, que é a fuga do Egito. E eles foram pro deserto. E o que aconteceu no deserto? Eles tinham uma segurança e uma plena paz? Não. A paz era porque Deus estava com eles de tarde, de dia e de noite. Né? A coluna de fogo de noite e a nuvem de dia. Ok, mas diz a Bíblia, preste atenção, deixa eu mudar aqui, achar aqui um texto para vocês. Está em Números. Números é Antigo Testamento também. É depois que eles saíram do Egito, quando eles estavam já em caminho à Terra Prometida. A Bíblia fala que o povo veio a Moisés porque começou a morrer o povo que tinha sangue sobre eles. Por alguma questão que eles fizeram alguma coisa errada, porque o sangue não falha. Olha o que diz aqui a palavra, versículo 7 de Números. Tem muita gente que não gosta de ouvir números, nem de ler números, porque não é muito bom de matemática, mas aqui é a palavra de Deus, independente se é os números, amém? Amém. Olha o que diz aqui, veio o povo a Moisés. É o capítulo 21. Versículo 7. Números 21, versículo 7. Certo. Veio o povo a Moisés. Por que eu estou falando isso para nós aqui? Porque nós precisamos trazer uma mensagem de esperança para o povo. Nós não vamos negar o que está... Gente, está morrendo gente. Isso. As pessoas não estão brincando, não. Ah, morreu, não morreu, não. Morreu. Familiares amados, né? Imagina um familiar nosso acontecer isso e a pessoa não pode prantear e não pode isso, aquilo, outro. Tá? Não, nós não estamos tirando o mérito do que está acontecendo. O que eu quero dizer é que nós estamos trazendo uma mensagem de esperança. Assim Isso. como o hospital está tentando trazer a cura e os cientistas estão tentando trazer uma cura, nós temos uma palavra que cura. Nós temos uma palavra que traz uma manifestação do poder de Deus. Amém. E é isso que a gente não vai se calar. É isso que a gente não vai deixar de falar. Olha o que diz lá. Veio o povo a Moisés, versículo 7. E diz, olha o que eles fizeram. Havemos pecado. Então a gente já entendeu por que estava morrendo. Porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Mas eles clamaram, ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes
porque serpentes no meio do deserto vinham de debaixo da terra e picavam eles, e eles morriam envenenados, muito rápido. Eram chamados serpentes abrasadoras, porque quando a mordida chegava na corrente sanguínea, o veneno entrava, eles sentiam arder e queimar, e eles morriam com insuficiência de todos os órgãos, eles paravam, né? Parada múltipla, tudo ficava definhando. Então ele diz assim: ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés, olha a resposta de Deus: faze uma serpente abrasadora. Deus mandou ele fazer a mesma coisa que matava. É muito interessante. Um símbolo da morte, que é usado pelo símbolo da ciência até hoje, a serpente, né, de bronze, da farmácia, da medicina, tudo usado isso. Você que trabalhava com essa área, com venda de coisas hospitalares, você lembra muito bem sobre isso. E diz assim: faze uma serpente abrasadora. Olha, a mesma coisa que está matando, faz um símbolo igual. Põe sobre uma haste, uma coisa alta, para que todo que for mordido, que olhar para ela, não morra, mas que viva. O versículo 9, isso é 7 e 8. O versículo 9 ele vai ser mais claro, dizendo que o que for mordido, mesmo que infectado, mesmo que com o poder da morte sobre seu corpo, se ele, mesmo nessa situação, olhar para aquele que pode salvar, ele estava com a declaração de morte sobre ele. Isso quer dizer, você vai morrer, mas se você crê naquele que representa a sua morte, você não pode morrer. Isso quer dizer, dentro da tenda, Deus colocou um substituto. Alguém morreu no seu lugar. Lá no deserto, eu tenho que ir para a rua, eu vou ter que trabalhar. E se eu me infectar, ou se eu ficar no meio do povo, isso, aquilo, outro? A Bíblia também tem uma saída. É só olhar para aquele que representa a sua morte. Ele já tomou sobre si toda a enfermidade. A Bíblia diz, eu quero que você leia comigo, vamos ler João 3, versículo 14. Eu amo esse texto aqui. É Jesus explicando o que nós acabamos de ler. Jesus faz a citação do livro de Números e ele fala dessa maneira: do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, serpente de bronze, que salvava o povo, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Versículo 16 não está aqui, mas ele diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso quer dizer, o pecado entrou em todos nós. Para aquela situação do deserto, era o veneno da serpente. E Cristo Jesus, quando define isso aqui, falando que ele seria aquele que seria levantado por causa dessa serpente, ele está dizendo: eu estou te livrando não só lá de Números, mas eu estou te livrando do Éden, quando a serpente colocou o pecado sobre vocês. O pecado nos infectou, entrou em nós, e a Bíblia diz: todos pecaram, separados estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Isso quer dizer, todos nós deveríamos morrer, porque nós fomos infectados. O pecado entrou em nós, a serpente nos enganou. E agora, o que é que nós fazemos? Então Deus, lá no livro de Números, usou a estratégia de levantar uma serpente. Aquilo que representava a própria morte, traria a vida. Cristo Jesus é essa representação. Quando Cristo Jesus, ele é levantado na cruz do Calvário, ele diz: para que se cumprisse o que foi feito por Moisés. Isso quer dizer, Cristo Jesus representava a nossa morte. Olhar para a cruz de Cristo é ir aos seus pés, receber de sua vida. Ele morre por nós porque ele assume a nossa culpa. Isso quer dizer, o pecado que nós tínhamos, as enfermidades, Isaías 53, versículo 4 em diante, fala que ele carregou sobre o próprio corpo dele. Foi colocado sobre ele o seu pecado, o meu pecado, o pecado de toda a humanidade. Todos nós estávamos infectados. E o que foi que ele fez? Ele falou assim: se você olhar para mim, se você crer em mim e colocar que essa infecção, que esse contágio, que isso que aconteceu com você do pecado, eu levei sobre mim, você vai ter a vida. Onde isso nós temos a representação na medicina ou que nós temos na própria Bíblia representando? É porque o sangue de Cristo, nós sabemos que Cristo Jesus tem várias representações de animais.
O boi representa o ministério de Jesus, o ministério evangelístico, era uma das bandeiras que tinha lá no Arraial do Povo, e representa o serviço de Jesus. Jesus é o servo, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a águia, segundo a visão do Apocalipse, e ele é o Cordeiro de Deus. Então nós sabemos que quando uma pessoa é picada por uma cobra, uma serpente, e o veneno entra naquela pessoa, ela, para não morrer, porque ela vai morrer, mas ela pode ser picada e viver. Como? Se antes do momento crucial de vida ou morte chegar para ela o antídoto. E o antídoto, ele é preparado, você sabe muito melhor do que eu, diz, pastor, que o antídoto, ele provém do sangue, mas ele depende que o veneno toque o sangue. Não é o veneno que cria o sangue ou o veneno que produz o sangue, mas é a reação de um veneno quando é injetado na corrente sanguínea de um animal de um porte físico bom e um animal puro, saudável. O sangue puro, forte, ele reage com anticorpos. Esses anticorpos é o que gera o antídoto. Isso é para cada tipo de serpente, é o cascavel, ou outro tipo, cobra-naja. Cada um tem que se usar o tipo de veneno específico. Por isso que a Bíblia diz que Cristo Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados. Ele não tomou somente um tipo de pecado, ele tomou todos os tipos de pecados. Porque o seu sangue, quando ele estava na cruz do Calvário, o diabo pensava, matamos o Filho de Deus. E Jesus estava dizendo, foi produzido o antídoto precioso através do sangue do Cordeiro de Deus. Então, o sangue de Cristo Jesus, ele teve uma reação por causa de sua pureza. Por isso que a Bíblia fala que o sangue de Cristo, ele clama. Ele é o sangue que não se cala. E eu posso dizer claramente para você que ele está clamando. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Cristo Jesus, através do seu sangue, assumiu toda a nossa infecção com o pecado, ou qualquer coronavírus, ou o que quer que seja denominado, foi colocado sobre ele. Ele produziu o nosso antídoto divino. Está sobre você, está sobre mim. Isso quer dizer o quê? Mesmo que você venha a estar lá na rua, lá no meio, e as coisas venham contra você, lhe infectar, saiba, você deveria morrer. Mas tem um sangue que faz com que você esteja vivo, que você permaneça vivo. Você não morrerá. Você sabe por quê? Porque você é morada do Altíssimo. Por isso que o Salmo diz, levantai, ó portas, vossas cabeças. Você já viu uma porta com cabeça? Eu nunca vi uma porta com cabeça. Você já imaginou, desculpa a brincadeira, mas você já imaginou aquelas portas grandonas assim, que tem lá na Ásia? Nós poderíamos dizer que era se ela tem cabeça, nós poderíamos dizer que ela é de um certo estado do Nordeste, ao qual não vou me referir o nome, não é? Mas o que eu posso dizer para você é que quando a Bíblia diz, levantar portas vossas cabeças, está falando sobre nós, para que entre o Rei da Glória, o Salmo 24 está falando. Se você comeu do Cordeiro, se você comeu da vida do Cordeiro, o Rei da Glória habita em você. Você é essa porta. Levante a sua cabeça, porque o sangue está sobre a sua cabeça, sobre a porta. Você é a porta que está com o sangue do Senhor. Eu quero só ler aqui, Salmo 91, versículo 1 e 2. A Bíblia fala que nós estamos... fala sobre o esconderijo do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, meu Deus, em quem confio. Onde é o esconderijo do Altíssimo? Certamente é debaixo do sangue de Cordeiro. Certamente é debaixo do sangue de Cristo Jesus. Aleluia, então, se você precisa de salvação dos seus pecados, corra para a cruz e receba do sangue. Se você precisa de cura divina, corra para a cruz e receba do sangue. Mas olha, eu estou dentro de casa. O sangue pode ser alcançado por você. Não, mas eu tenho que ir trabalhar. O sangue será sobre a sua vida. Ele é o antídoto contra todo vírus na sua vida. Ele é o alimento para a sua casa. Deus vai fazer jorrar de onde não tinha. Deus vai enviar para você de onde não tinha. Nós veremos histórias de milagres. Eu posso dizer para você, eu moro nos Estados Unidos. Eu sou um missionário. Estou aqui me preparando para fazer algo muito maior. A gente está com algo muito grande para acontecer. E você acha que eu não sou afetado com tudo que está acontecendo? Nós dependemos totalmente do Brasil.
dos nossos livros no Brasil. A gente, sabe o que eu fiz nesse tempo agora de crise, que tudo parecia que estava sendo pior? Eu mandei doar mais livros do que a gente já doou. Aleluia. Porque eu acredito que algo grande está chegando, porque todas as vezes que algo está grande para acontecer, o inimigo sempre se levanta com tudo. Sempre que há uma mudança de ciclo, sempre que há uma mudança na vida das pessoas, sempre que há algo poderoso de Deus, o inimigo tenta parar com mortandade ou com alguma coisa que tenta impedir. Vou te dar alguns exemplos. Moisés, quando estava para nascer, o faraó mandou matar todos os recém-nascidos, porque o libertador de Israel estava chegando. Jesus, quando estava para nascer, Herodes mandou matar todos de 2 anos para baixo. Jesus, quando ia começar o seu ministério, depois de ungido no deserto, a Bíblia diz, ele foi ungido não no deserto, lá no lago de Genezaré, no mar da Galileia, e dali ele foi conduzido ao deserto. Acabou de ser ungido. Deus falou, esse é o meu filho, quem tem o prazer. A ele ouvi. É ele, eu tenho prazer. O Espírito veio sobre ele em forma de pomba. E o que foi que aconteceu no momento em que ele foi ungido para fazer algo grande? Foi tentado no deserto 40 dias, sem comer. E a Bíblia diz que o diabo tentou. A primeira coisa que ele tentou colocar para o nosso Senhor Jesus foi: se tu és filho de Deus, preste atenção. Ele começou a colocar em xeque se Jesus era o escolhido. Jesus acabou de ouvir no deserto. 40 dias antes, Jesus ouviu: este é o meu filho. Eu quero dizer para você, há 40 dias atrás, você estava acreditando no que Deus estava falando sobre a sua vida. Não importa o deserto que está passando agora. Responda com a palavra. Jesus falou, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E o que se deu? Se deu que o homem mais maravilhoso e o ministério mais espetacular da terra aconteceu durante 3 anos e meio. Então, algo grande está para chegar. Algo grande está para chegar. Coisas grandes estão para chegar nas nossas vidas. E eu creio, o Brasil vai se levantar como algo muito poderoso. Muita coisa grande. E eu agora vou ter que emendar com isso aqui para poder aproveitar da unção. Que o Senhor te toque em cura agora. Que o Senhor toque na sua casa. Talvez tem pessoas diabéticas com medo nesse momento. Que toda diabetes caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o poder e a unção do Espírito Santo. O sangue de Cristo Jesus tirando toda a pressão alta. Tirando todo o problema na sua vida. Eu oro agora por crianças diabéticas. Eu oro agora por pessoas com pressão alta em nome de Jesus. Eu oro pelos nossos idosos e declaro, libero uma palavra de cura, não só em Jataí, não só no estado do Goiás, como em todo o Brasil e todos que conseguem me assistir agora. Em nome de Jesus, que o poder do sangue precioso de Jesus esteja tocando a sua casa. Onde você me assiste, quer seja no replay dessa live, quer seja ao vivo, que o poder de Deus se manifeste sobre a sua casa. Nós podemos ser, sim, o alvo do diabo, mas nós não somos as vítimas. Nós somos a igreja vencedora. Nós somos a igreja que marcha triunfante em Cristo Jesus. Seja curado onde você estiver. É assim que eu oro. E o poder do Espírito Santo te alcança agora, em nome de Jesus. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, você está afastado dos caminhos do Senhor. Você precisa se esconder no esconderijo do Altíssimo. Isso. Você precisa, uma coisa que eu estou dizendo para as pessoas, mas será que é os últimos dias? Olha, a Bíblia diz que os últimos dias começaram desde o dia que o Espírito Santo veio sobre o Pentecostes. Isso. Nós estamos nos últimos dias dos últimos dias. Isso aqui é o princípio de dores. Eu não acredito que seja isso. Mas acredito que nós estamos, sim, nos últimos dias. Sim, os últimos dias. A cada dia é o último dia dos últimos dias. Isso é verdade? Isso é verdadeiro? Mas o que eu posso dizer para você é, volte ao primeiro amor. Volte ao Senhor. Eu não sei o dia de amanhã, talvez alguém interprete que hoje não seja isso e amanhã vai ter que dizer assim, eita, a gente estava errado. O que eu posso te dizer é uma coisa. Antes de tudo, confie em algo que não precisa de interpretação. Se estamos no final dos dias, no final dos tempos, nos últimos tempos, nas dores, ou isso é interpretação para os estudiosos. Isso. Mas uma coisa eu posso te dizer, que eu não preciso interpretar, não preciso de muita ciência para interpretar. É que aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Então você estará resguardado. Se for, você está guardado. Se não for, você vai desfrutar do melhor da vida. Volte para o Senhor. Entregue sua vida a Ele. Confesse-o. Declare que Ele morreu pelos seus pecados. Que Ele veio e salvou a sua alma. Fez de você uma pessoa especial. Confesse o nome dEle como sendo aquele quem você confia. Quem você entrega a sua alma a Ele. Quem você entrega a sua vida e Ele entregará a você. Tudo o que você precisa. Toda a sua vida de volta, mas é uma vida nova, uma vida abundante. Volte para Jesus se você está desviado dos seus caminhos.
Como eu digo para algumas pessoas, chegou o tempo de a gente tomar vergonha, de voltar para o Senhor. Talvez esse seja o momento que você estava esperando. Um dia eu vou voltar para o Senhor. Esse é o seu dia. Minha Bíblia fala claramente, hoje é o dia da salvação. Amém. Então volte para Jesus, e essa é a minha oração que eu deixo para vocês, e tudo que eu tinha para falar seria sobre isso. Você está marcado pelo sangue do Cordeiro. A situação é séria, mas você tem algo, uma resposta do Senhor. Você já viu que o profissional de saúde, tem alguns que trabalham com aquelas coisas radioativas, que eles botam umas roupas bem protegidas. Nós estamos daquele jeito. Nós estamos daquele jeito. Amém. Nós estamos protegidos. Isso. Nenhuma arma do inimigo poderá chegar sobre as nossas vidas. Amém. Eu creio. Dessa Glória forma, a eu creio. Deus. Que coisa Amém. maravilhosa. Pois é. Para variar, você amou No tempo, né? no tempo. Britânico, Amém. do início ao fim. Amém, amém. Deus é Glória a fiel, Deus. Deus é bom. Olha, que escola, hein? Muito bom. Gente, na Amazon, o pessoal está procurando o livro. Nós colocamos na Amazon.com, Marcados pelo Sangue, Jânio César, está a preço de custo. É o valor que a Amazon nos cobra de taxa, e também o valor que a gente pagou para editar o livro para chegar lá na Amazon. Então, não tem lucro, você pode adquirir. Eu acho que está $1. É porque aqui eu não consigo ver em real. Aqui só consigo ver em dólar quando eu entro na internet. Eu acho que está $1,50. Certo que o dólar está muito caro no Brasil, mas é $1 e pouquinho. Você pode adquirir lá e você vai estar tendo uma cópia digital. Se você quer uma cópia impressa, essa aqui está em espanhol, mas de outra forma, aí você entra no verboshopping.com. Eles estão com a promoção de porcentagem baixas. Eles estão, eu não sei se ele entra na questão do frete mais barato. Eles estão, algumas regiões do Brasil, eles estão tentando facilitar para que chegue para o pessoal, para que possa ajudar. Muitos livros bons, não só o meu, eu indico vários livros do T.L. Osborne, leiam todos, que vai ser uma bênção para a sua vida. Se você conseguir de graça, é melhor ainda, mas se você conseguir dessa maneira que eu estou te dizendo, vai ser muito bom. Nós doamos desse livro, semana passada, quase 700 cópias digitais. A gente mandou para pessoas, para ajudá-las, para fortificar a fé delas. E eu acredito que vai ser uma coisa muito boa na vida de cada um. Amém. Amém. Amém, amém. Alguém está botando aqui que o dólar aqui está 5,07. Eu acompanho o dólar, filho. Eu moro aqui, sou estudante. Eu não posso receber aqui nem dinheiro americano, porque meu visto ainda é de estudante. Então, meu dinheiro vem todo do Brasil. Vem dos meus livros, vem dos nossos parceiros, vem de um monte de coisa. E assim, às vezes você tem R$1.000 e você tem $180, né? Por causa fale para os parceiros, porque essa live termina em 1 hora. Você sabe que o WhatsApp ele corta, né? Sim. O WhatsApp, o Instagram. Aí fala dos seus parceiros. A gente tem um monte de parceiro. Você pode entrar lá aqui no meu Instagram, @JânioCésar, mandar mensagem. Nós temos um ministério no Brasil que vai lhe atender, falar com você. E os nossos parceiros é que nos ajudam. E o problema é que quando chega aqui, R$10 é $1 e pouco. Mas, graças a Deus, a gente está com uma vida abastecida pela fé no sangue do Cordeiro. Estamos vivendo conforme a palavra de Deus, sustentado pelo Senhor. Amém, amém. Jânio, eu vou falar com você de novo, porque todo mundo está aqui pedindo para você vir para cá, para Jataí. Vou sim. Eu acredito que a partir de agosto, a gente está prevendo algumas idas para o Brasil, a gente vai mudar algumas questões aqui, de mudar de estudante para outro tipo de visto, para eu poder ficar viajando, tudo. Porque se eu não estudar, eu não posso residir no país. Então, a partir de junho, mais ou menos, a gente já tem mudanças e eu vou começar a ir mais ao Brasil. E eu estou preparando aqui alguns livros novos. Amém, amém. Quero orar pela sua vida. O tempo está acabando, eu quero orar. Amém, quero amém. lhe agradecer, mas depois eu ligo para você, a gente conversa mais. Amém. Um abraço na Jéssica. Amém. Como é o nome da outra? Julie. Pois é. É que você falava. Demais. Amém. Pai, nós te damos graças pela vida desse homem que tu tem levantado. Amém. Sei que ele está num momento ali, não sabático, mas um momento de preparação. Talvez recuando, esticando
para ser lançado de forma poderosa, Pai. Amém. Nós declaramos isso na autoridade do Teu nome, porque sabemos que Tu é um Deus que prepara e que usa de forma poderosa. Já tem usado Ele como usou hoje aqui para nós, Pai. Mas eu sei que Tu tem grandes coisas para Ele, Pai. Nós declaramos nesse momento a paz que excede todo entendimento, aonde Ele estiver, o suprimento do sobrenatural na Amém. vida dele, Senhor, que é o que ele confessa, a forma com que ele crê, e é assim que ele vai ser suprido, Pai. A saúde que excede toda, a saúde que foi conquistada por Cristo Jesus Amém. na cruz, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ele Amém. realmente sabendo de todas as bênçãos que ele já foi abençoado, e ele tendo descortinado diante dele a tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Em nome de Jesus. Amém. Graças te damos. Muito obrigado. Deus abençoe vocês aí, Amém. todos que nos escutaram. E mande os seus testemunhos para o pastor Sidney. Mande aqui para o... Jânio César também. O Caminho Santo. Isso, Caminho Santo. Eu pensava que tinha cortado já, porque deu a hora aqui. Não, deu a hora, mas acho que foi 8 e um pouquinho, né? Daqui a pouco cai de repente. Para mim aqui dá 7 horas da noite aqui agora.